Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do GrowUpCast, um podcast focado em quem empreende. Estamos aqui hoje com o Dr. Daí Santana e eu sou o Davis Alvarenga, sou engenheiro e empresário. Vamos conversar com um advogado e vamos falar bastante sobre negociação trabalhista. Doutor Daí, primeira coisa, quem é o Daí Santana? Boa tarde, Davis, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Muito honrado por esse convite. E a gente vai bater um papo hoje aqui sobre essa questão da convenção coletiva de trabalho e negociação coletiva, relações sindicais e outras coisas. Bom, meu nome é Odair Nossa Santana, eu nasci em João Neiva, um município aqui do estado do Espírito Santo, e eu me formei, o ano que vem, completo 30 anos como advogado. Estudei na Faculdade de Direito de Colatina e hoje eu trabalho como advogado do Sindifé, né? Também tenho um escritório em Aracruz, em João Neiva, em Aracruz e em Vitória. Pode falar o nome do seu escritório? Escritório Santana e Laporte Advogados Associados. Nós temos aproximadamente aí 10 advogados no escritório. 10 advogados? 5 ficam lá em Aracruz e os outros ficam aqui no escritório de Vitória. Aracruz atendemos a parte norte, né, extremo sul da Bahia, e Vitória, Grande Vitória e sul aqui do estado do Espírito Santo. Temos advogados na área, nós somos especialistas na área de assessoria empresarial. Né, e dessa assessoria empresarial é que veio esse nicho de mercado que seria relações sindicais. Né? Quando nós começamos a verificar que as empresas estavam muito carentes, né, desse setor. Mais interessante, eu queria apenas falar um pouco sobre como surgiu essa questão de ser advogado. Né? Foi um professor que hoje é advogado, Dr. Alessio, que tem um escritório em João Neiva, e numa aula de direito lá, ele viu que ele me deu 10 minutos para explicar uma página de direito, e eu acabei pegando a aula toda de 40 minutos. Mas isso era o curso de... Curso segundo grau, que segundo chama, grau, né? lá em João Neiva. Era chamado segundo grau, hoje eu acho que é ensino médio, né? Em João Neiva. E ele me chamou e falou assim, olha, você explicou bem, você tem uma boa explanação, sabe se comunicar, você não pensa em fazer direito, não. E ali eu comecei a perceber que poderia realmente entrar nessa área de direito. Né? Já trabalhava com comunidade de base na época em João Neiva, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar na Aracruz Celulose, hoje é Suzano, né? Suzano. Foi que essa empresa ela dava condições aos empregados, cedendo um ônibus que saía da fábrica, né? E ia até Colatina, na FADIC, Faculdade de Direito de Colatina. O ônibus saía 5 horas em frente à fábrica, e nós chegávamos lá em Colatina 15 para 7 da noite, 15 para 19 horas. E entrávamos na sala de aula. Saía de lá, acabava a aula, então de 10h30, 10h45, todo mundo dentro do ônibus. E eu morava em Coqueiral de Aracruz. Chegava 1h da manhã. Mais 2 horas de viagem para casa. 1h da madrugada chegava em Coqueiral, e depois do outro dia tinha que acordar 6 horas para poder pegar o ônibus novamente e começar a trabalhar. E foi ali que eu me formei, 5 anos. E tem um fato interessante. No último dia de aula do 5º ano, pensa bem, me formando, eu sou chamado na sala e o chefe fala bem assim, olha, nós precisamos de dispensar uma pessoa, e como você já está se formando em direito e disse que vai advogar, então nós escolhemos você. Você teve um empurrão. Um empurrão. Agora vai. Verdade. Eu cheguei e falei assim, eu não sei se eu celebro isso ou se eu fico... Né? E acabou que eu acho que ele foi um bem danado para mim, assim, sabe? Aquela dispensa. E na primeira semana após a minha dispensa, eu já procurei um lugar para estagiar. E aí o Dr. Apolônio Comete, lá de Ibiraçu, foi quem me deu essa oportunidade de estagiar com ele, aprendi muito com ele. Fiquei 6 meses com ele e depois falei, eu só precisava da minha carteira da OAB. Entendeu como é que funcionava a lógica de escritório, né? O custo, e
com a carteira, partiu para o seu próprio escritório. Sim, e naquele estágio mesmo ali, eu lembro que numa das reuniões onde eu estava aprendendo, num dos momentos onde eu estava aprendendo como fazer uma petição, né, o advogado doutor Alessio estava na mesa, eu sempre lembro disso. E tinha um bolo de documentos do lado. Eu falei, que documentos são esses? São petições iniciais, são reclamações trabalhistas. Uhum. E eu falei bem assim, por quê? Ele falou assim, bom, é porque o reclamante, quer dizer, o empregado, ele reclama com a empresa de que a empresa não pagou, né, alguns direitos. Uhum. E eu falei bem assim, mas não há orientação para essas empresas pagarem de forma correta? Aí ele falou bem assim, não, pelo menos de nós não, mas assim, o que há mesmo é internamente pelo RH, pelo pessoal do contador. Eu pensei, há um nicho de mercado aí para fazer uma assessoria jurídica empresarial de forma preventiva. Aí eu suponho que essa atitude proativa foi uma escola na fábrica, né? Foi. A fábrica ensina a gente a ser proativo. Foi. Antes que aconteça, o que a gente não vamos deixar acontecer, então vamos trabalhar antes. Isso. Foi para mim uma escola ótima lá. Isso não vem do direito, praticamente dito assim. Pode ter algumas linhas, mas na indústria isso foi escola. A indústria foi escola. Um mantra. Eu ajudei, eu participei da implantação do projeto de qualidade da Aracruz-Celulose à época. Então melhoria contínua e tudo aquilo ali. Atender sempre a necessidade do cliente, entendeu? E isso foi muito bom para mim. E aí, quando eu comecei a minha advocacia, eu pensei em trabalhar para as empresas. Era um mercado na época que ninguém queria. Na verdade, poucos queriam, não é que ninguém queria, né? Poucos queriam. E eu entrei nesse mercado, né, na época. Interessante que as coisas... você tem que estar no lugar certo na hora certa. Uhum. Como que aconteceu? Eu estava em João Neiva, com um escritório meu, montado assim, digamos, na fé. Porque eu achei que montando meu escritório em João Neiva, todo mundo me conhecendo naquela cidade, fosse ser mais fácil. Entendi. Mas não foi nada fácil. O meu irmão, Alex Santana, ele me perguntou bem assim, você não conhece ninguém que está contratando? Porque eu preciso trabalhar. Uhum. E estava começando muito um movimento naquela época de parada de usina. Entendi. Hoje nós temos até uns paradeiros que eles são até uma profissão paradeiro hoje. Né? Fazer uma observação. O Espírito Santo tem uma expertise em manutenção. Sim. Nós temos uma engenharia de manutenção que ela é totalmente diferente de construção. Nós temos empresas que começaram aqui como manutenção e hoje estão construindo, né, também, mas a manutenção está no DNA de muitas empresas do setor metal mecânico como uma especialização. Sai pelo Brasil todo, até por outros países fazendo manutenção. É verdade. Isso acontece. E naquela época eu já estava começando já. E eu fiquei sabendo de uma empresa que estava contratando. Uhum. E eu levei meu irmão para Aracruz, nessa empresa. E quando eu cheguei na empresa, na sala de espera, passou no corredor, no final do corredor, uma pessoa conhecida minha. Eu não tinha ainda assim, muita intimidade de conversar com ele, de conhecimento, mas eu como era comprador na Aracruz-Celulose, ele ia muito na sala para poder levar materiais para comprar, que é o Luiz Alberto de Souza Carvalho. Luiz. Sim. O Luiz passou no corredor lá e falou bem assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, vim trazer meu irmão aqui para poder fazer entrevista aí. Eu falei, vem cá. Tá fazendo o quê? Porque ele me conhecia, falou, o que tá fazendo aqui? Trabalhava lá, não tá trabalhando mais? O Luiz tinha sido engenheiro da Aracruz também, engenheiro da Aracruz-Celulose. Aí eu falei assim, eu estou advogando. Ele falou bem assim, eu estou contratando um advogado, acabei de pedir para contratar um advogado para a minha empresa. Olha que coincidência. E ele falou assim, faz uma proposta para mim. Aí, resumindo, fiz uma proposta para ele, montei meu escritório em Aracruz, atendi a empresa dele, depois outras empresas vieram a reboque, e eu acabei entrando por essa área de assessoria empresarial e me especializando na área de trabalhista e relações sindicais. Então, vou fazer um parênteses para falar do Luiz, que sempre teve uma mente inovadora, né? Sempre foi um inquieto, né? E, assim,
total respeito e admiração pelas portas que ele abriu para muitas pessoas e continua abrindo, né? Continua buscando a área de petróleo, não para, é uma pessoa excepcional. Aliás, eu queria fazer um agradecimento especial, Luiz, muito obrigado, tá certo? A você, por ter me dado essa primeira oportunidade, viu? Ficar registrado aqui, que com certeza vai assistir. E aí, começou trabalhando, fechou com ele na época lá? Sim, fechei ele. Depois vieram outras empresas que depois acabaram. Outros foram vendo aquele resultado de proatividade, né? E aí foi caminhando, chegou até no Sindifé? Sim, e tem uma situação interessante. Chegou uma fiscal do trabalho lá na empresa onde o Luiz atuava, ele era dono da empresa, sócio da empresa, e autuou a empresa, assim, um valor, sabe, poderia fechar a empresa. Imagino. E não tinha internet à época, eu tive que estudar livros para poder fazer a defesa daquilo. Né? E eu fiz a defesa e felizmente conseguimos retirar aquele valor. E foi aí que o Luiz começou a me ajudar também a passar para as empresas, né? E aí eu comecei a aglutinar mais empresas ali como assessor empresarial. Logo depois disso, né, eu fechei um trabalho, um contrato com uma empresa de João Neiva, chamada CBF Indústria de Gusa. Ah, sim. Do Dr. Ricardo Nascimento. E foi ali que eu comecei a entrar nessa área de sindicato. Okay. Ele não tinha ficado satisfeito com uma negociação que tinha sido feita, mas eu não atuava ainda no sindicato. Falou, o valor ficou alto, a convenção está muito alta. Ano que vem eu quero que o advogado, você participe dessa negociação. E eu falei, ok. Outro ano estava eu lá de Malinha, lá no Sindifé. Entender o que está acontecendo. Bati na porta lá do Sindifé, quem me atendeu foi o César Daia. César Daia, seu César, presidente, né? E eu falei, seu César, eu estou aqui a pedido da empresa CBF para poder participar da negociação. Aí ele falou bem assim, participar você não pode mais porque já está pronta a comissão, você pode assistir aqui. E eu fiquei ali durante um bom tempo. E interessante que eles ficaram sabendo que tinha um advogado na sala de espera e as dúvidas que eles tinham lá corriam lá para o corredor. Aí eu fiquei ali durante uns 3 anos, mais ou menos. Né? Aí te incorporaram, né? Em vez de deixar lá fora, pra cá. Aí o sindicato começou a falar assim, quem é essa pessoa que está aí, que sempre está aqui, à disposição, sempre colocando à disposição para poder responder a gente aqui. Foi quando eles me convidaram para poder trabalhar para o Sindifé. 22 anos esse ano. 22 anos 22 anos trabalhando como sindicato em relações sindicais. É uma especialização aí que poucos têm, né? Poucos. Não, isso não tem na teoria, não tem na universidade, né? Assim, com todo respeito aos colegas trabalhistas, mas assim, advogados trabalhistas, né? Muitos têm, são bons advogados trabalhistas, mas na área de relações sindicais são poucos. Poucos que têm esse conhecimento de relações sindicais. Eu estou falando que é o seguinte, assim, tem uma pressão da greve, por exemplo, que ela causa um transtorno e eu não enxergo no fórum essa pressão. Você está ali com o juiz, seguindo aquele ritual, defesa, cada um fala. Agora, quando você tem uma greve envolvida na história, isso foi implodido. Você não tem essa rotina, tem que é tudo para ontem. Então, isso aí torna... Não é para todos aguentar essa pressão, porque as indústrias vão em cima, querendo resultado que não tenha greve, ou que se ela tem, que ela acabe o mais rápido possível, porque é um prejuízo enorme, né? É um prejuízo para todo mundo, a sociedade perde, porque a gente tem situações que as vias são interrompidas, pessoas se machucam. Vira um cenário de guerra. Verdade. Um cenário de guerra. E você negociar na paz é uma coisa, no ar-condicionado. Outra coisa é esse cenário que eu estou falando aí, né? A greve ela não é boa para ninguém, em momento algum. E quando eu sento como negociador, na mesa eu não sento como advogado, eu sento como negociador. E eu gosto sempre de fazer essa diferença, de explicar essa diferença. Porque se eu atuo como advogado ali, né, eu não vou conseguir de forma nenhuma chegar a uma convergência, entendeu? Então você tem que chegar lá para convergir, você tem que tentar
olhar para o outro lado, saber o que ele quer, saber o que o lado de cá quer, você tentar ali conciliar. E isso, com o tempo, a gente vai conhecendo o outro lado e sabendo como que isso faz para convergir. A convenção coletiva do Sindifé, ela é muito segmentada. Nós temos ali, estou falando especificamente dela, mas eu negocio outras convenções, né? Eu vou falar especificamente dessa. Nós temos ali... Pelo fato do Sindifé ser um sindicato que pega o estado todo. O estado do Espírito Santo todo. No setor metal mecânico, né, e elétrico. Elétrico. Então, ali nós temos ali micro e pequenas empresas, que a gente tem que fazer um tratamento diferenciado. Que é a maioria, né? Assim, maioria. Nós temos aquelas pessoas que trabalham com fabricação seriada, né? E foi criado dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, né, um tópico para empresas que trabalham dentro dos grandes complexos. Que são Arcelor, Vale, Petrobras, Suzano, Jurong. As prestadoras de serviços que prestam serviço ali têm um tratamento diferenciado ali, ou seja, valores diferenciados ali. Então, okay? Posso falar então que está estratificado em 3 níveis: as que estão dentro dos grandes complexos, as que são montadoras em série e as micro e pequenas empresas. Isso. Seria mais ou menos isso. Esse ano, por exemplo, nós fizemos, pela primeira vez, fizemos um trabalho separado. Tivemos uma equipe, algumas pessoas das empresas de micro e pequenas empresas, tratamos. Depois fizemos uma comissão à parte, umas reuniões à parte com o pessoal de fora dos grandes complexos, né, que é fabricação seriada, montagem e outras coisas. E depois com o pessoal dos grandes complexos. Então, e para você, num momento como esse ali, sentar numa mesa com todos eles e fazer com que todos eles convirjam ali e acabem aceitando, né, é difícil. É difícil. E aí você tem uma situação que, às vezes, o sindicato apresenta uma proposta, e aí você senta numa mesa e você fala bem assim, a proposta é, por exemplo, 8% de reajuste. Aí micro só pode dar 5%, a outra de fora só pode dar 4%, dar 5%, 6%, e a outra... Então você tem que saber como fazer isso. E alguns anos atrás, nós já começamos a verificar que o que seria bom para que nós não tivéssemos mais essas divergências tão duras. Nós começamos a tratar de forma diferenciada. Então, micro tem um reajuste, quem está também fora dos grandes complexos, um reajuste, e quem está dentro, diferenciado. Isso aí evita de ter um reajuste alto para micro, em função de que já tem um outro cenário, que pode pagar mais, e a micro está ali na situação, sofrendo com fluxo de caixa, ter que pagar igual uma grande. Isso aí é excelente. Isso. Como pequeno empresário, eu falo que aprovo completamente essa iniciativa, né? E aí nós também temos uma situação que é assim, quando você faz uma proposta que ela é única, você tem que levar para todos esses setores para aprovar. Então você imagina eu com um percentual de 8% para micro e pequena empresa, para quem está fora dos grandes complexos, para quem está dentro dos grandes complexos. Você não vai conseguir aprovar isso. E esse foi um problema que a gente teve que estudar e saber como sair. Esse ano, acredito que nós fizemos uma negociação diferenciada, já dentro dessa realidade de segmentos, né, como nós explicamos aqui. E acredito que a gente consiga evoluir muito agora ainda com relação a essas diferenciações aí por segmento. Isso é um trabalho contínuo, né? A convenção está aqui na minha mão. Eu vi hoje de manhã você explicando cada cláusula dela, assim, que as empresas têm hora que entende errado e aplica de uma forma equivocada, e o sindicato vai lá, o Ministério do Trabalho vai lá atuar também. Então, esse trabalho é aquilo que você falou, de proatividade, informar antes que cometa algum erro. E não para, né? Fechou essa agora, eu acho que semana passada, deve dar Natal, janeiro já começa. Sim, o planejamento tem que ser já começando em janeiro ali, depois do recesso, né? Já começa a fazer o planejamento para o ano. O Sindifé, ele faz 4 negociações por ano.
ali com as empresas, com os sindicatos. São 4 sindicatos, então, que o Sindifet tem que negociar durante o ano. Na verdade, são 3 que um deles negocia para 2. Tá. Negocia para 2. O Sindimetal, nós negociamos metalúrgicos e nós negociamos naval, indústria naval. Jurong, inclusive, está entre essas naval. E também negociamos com o Sindimetal, quer dizer, melhor, os metalúrgicos do Sul, que o Sindimetal ele atua no Espírito Santo todo, exceto em alguns municípios do Sul. Entendi. Então também fechamos lá, que a sede fica em Cachoeiro de Itapemirim. E fechamos com um outro sindicato que é o Sinergia, que é na área de energia, que trabalha com as prestadoras de serviços que trabalham dentro da EDP. Entendi. Então são essas 4 EDP, negociações por ano. Santa Maria, isso. Entendi. A primeira negociação é com Sinergia, que o mês é o mês, a data base é 1º de abril. Depois, 1º de setembro é com a Naval. E 1º de novembro eu trabalho paralelo assim, as 2. Uma semana eu vou no Sul e aqui. No Grande Vitória. Grande Vitória e lá no Sul, né? Para nós, e já fechamos todas elas, graças a Deus, todas fechadas. E foi muito difícil, como todo ano é. Nós conseguimos convergir. Nós tivemos algumas alterações na CLT, na reforma. Melhorou, você achou? Ou continuou do mesmo tamanho? Aquelas reformas que foram feitas recentemente? Eu acho que a reforma trabalhista foi muito boa. Ela foi muito boa, né? Ela acabou colocando alguns pontos que, na minha opinião, havia um certo exagero em algumas leis ali, né? Na verdade, que é muito difícil falar sobre isso, porque a gente envolve aí os tribunais. Sim, né? sim. Então, por exemplo, nós tínhamos muitas súmulas que eram criadas por tribunais e que viravam leis. Né? E acabavam os seus tribunais legislando. Entendi. E hoje isso acabou, né? E isso foi bom, porque a gente não tem mais aquelas súmulas, né? Como, por exemplo, o adicional de salubridade. A lei diz que é sobre o salário mínimo, mas aí tinha uma súmula dizendo que era sobre o salário base do empregado. Não foi a lei quem disse, foi uma súmula. Então, essas coisas assim que foram... A reforma trabalhista acabou ajustando. Por exemplo, não tinha nenhum tipo de penalidade para o trabalhador que entrasse com uma reclamação trabalhista, né, e perdesse. Ele poderia entrar 1, 2, 3... Reclamar sobre a mesma coisa, vezes. Isso. Então isso foi regulamentado. Ou seja, para mim foi ótimo. Foi um reforma passo, muito boa. deu uma equilibrada. Deu uma equilibrada aí. Eu já tive experiência conversando com um sindicalista, né, na Alemanha, e vi lá, assim, eles trabalham muito, não é unido, mas muito junto entre o patronal e o laboral, para manter uma relação assim que todo mundo está ganhando, eles estão olhando para o time. A Alemanha, na Europa, é uma competição muito grande entre as indústrias da Alemanha, da Inglaterra. Então, para manter a pujança, a economia deles, os empregos tem que trabalhar junto. Coisas pequenas, por exemplo, no inverno lá é rigoroso. Então, eles tiram as férias o período que não dá para trabalhar no inverno, porque no período de inverno não está vendendo trator, máquina. Mesmo. Como que a gente consegue trabalhar isso aqui? Então, eu acho que aqui a gente tem que ainda criar uma cultura aqui no Brasil, que é essa cultura de você criar uma relação entre empresa, né, e sindicato, onde um lado ou outro lado, digamos assim, o trabalhador, o sindicato, perdão, ele ajude a empresa a chegar a algum lugar para favorecer o trabalhador e não de alguma forma que acabe prejudicando a empresa. Então, vou dar um exemplo. Lá na Alemanha, que você acabou de falar, o diretor ele é empregado da empresa. E olha que coisa interessante. Se houver greve, foi porque ele não trabalhou direito, ele pode ser demitido. Ele pode ser demitido, ele pode ser excluído como diretor.
Você, essa moda pega aqui... Olha a importância de um diretor lá na Alemanha. Ele trabalha na empresa, se algum conflito chega a acontecer, é como se ele fosse o culpado. Né? Entendi. Ou seja, ele tem que trabalhar o ano inteiro para que isso não exista, que isso não ocorra. Mas, claro, que ele também tem que tratar com as empresas fazendo reivindicações. Né? Se houver algum tipo de problema, ele tem que levar para a empresa e tratar. E eu acho isso extraordinário. Se isso pudesse ser implantado aqui no nosso país, seria ótimo. Isso aí, eu não sabia, não tinha visto essa parte, né? E geralmente, né, os diretores... Geralmente não, né? Quase todos os diretores do sindicato são funcionários de alguma empresa. Para ser diretor, tem que ser funcionário de uma empresa. Sim, tem que ser diretor. Eles são liberados. E aí, no caso, realmente, se tivesse uma situação dessa, seriam... Eles estão... Nós não teríamos greve tão... Não que a greve é legal quando ela faz todos os requisitos, é um direito adquirido aí com luta, né? Eu tenho total respeito nisso aí, não questiono, não estou falando nada contra isso. Mas ela tem que ser usada com sabedoria. Sim, sim. O que a gente vê é que existe uma lei de greve. Né? E essa lei, a maioria das vezes, ela não é cumprida pelo sindicato. Ela não é cumprida pelo sindicato. E aí, qual é o que a empresa tem? Ela tem que invocar a justiça para poder valer, fazer com que essa lei de greve seja cumprida. Por exemplo, o trabalhador ele pode fazer greve, mas ele não pode impedir quem não quer de fazer greve. Não pode ter piquete impedindo, não pode ter barreiras impedindo. Isso é o que diz a lei. Né? Mas, geralmente, o que a gente vê mesmo são sindicatos fazendo piquetes, fazendo barreiras. Vou falar nem... vão ser políticos, não vou falar nem que é o sindicato, mas alguns que estão ali mais exaltados ali no meio, né? Assim, uns que estão mais exaltados ali, que acabam queimando a imagem do sindicato. Aqueles que eles não têm controle sobre tudo, né? E o objetivo, que eu acho, assim, posso ser ingênuo, mas a gente tem que buscar a importância dos dois lados para o crescimento de todo mundo. Não tem isso, tá vazando água do lado da indústria. Não, se tiver problema na indústria, vai ter problema para o trabalhador. Não tem como. Todo mundo faz parte do mesmo conjunto, né? Uma cadeia de relacionamento que tem que ter confiança um no outro e qualquer coisa que aconteça hoje, amanhã tem que sentar e estar trabalhando, né? Por isso que eu sempre falo que tudo que você tem que discutir tem que esgotar na mesa. Na mesa. Quando você já senta na mesa com aquele pensamento de que não vai dar certo e de que você já vai procurar um terceiro para resolver o que vocês dois podem resolver na mesa, é que eu acho que aí a negociação já começou derrotada, já começou errada. Então senta-se na mesa tentando convergir. Né? Então é na mesa até o último instante, até o último momento que você puder, você esgota ali na mesa a negociação, tá certo? Para não deixar um terceiro que não sabe o que está acontecendo. O terceiro que eu falo é o tribunal. Né? Que caso as partes não consigam chegar a um acordo, quem vai dizer qual é o que tem que ser dado ali, o que uma parte pediu e o que o outro pediu, é o tribunal. Então, eu acho que para evitar até essa greve, esse conflito, e que isso aconteça, de piquete, dessas coisas assim, aconteçam, é que eu acho que tem que ser esgotado na mesa da negociação. E você acha assim, eu sei que cada ano, não tem como comparar um ano com o outro, cada ano pelo que eu vejo, é uma negociação diferente. São pessoas diferentes na mesa, são pessoas, cenário econômico diferente, muda tudo, né? Então eu acho que não se compara uma com a outra. Mas o ambiente de negociação, isso a gente pode ir trabalhando para ir melhorando. Sim. Né? Assim, o que acontece? Esse ambiente ele é construído já dentro das fábricas o ano inteiro. Um ano inteiro. Então, eu falo isso para as empresas, toda empresa que eu tenho oportunidade, eu falo. Adote o seu empregado
antes que o sindicato adote. E quando eu falo sindicato adote, não estou falando de forma pejorativa, não. Eu estou dizendo o seguinte, que quem tem que dar a informação primeiro é a empresa. A empresa que tem que fazer chegar ao teu empregado as informações, né? E quando isso não acontece, e vem um terceiro, né, que não está ali nessa relação diretamente, isso é o que eu acho ruim. Né? Eu acho ruim. E começa já nas empresas. Todo ano, do primeiro dia do ano até o último dia do ano. Mantendo uma boa relação com o trabalhador, sempre se comunicando bem com ele, preparando bem os seus líderes para poder saber respeitar e fazer um bom trabalho junto aos seus liderados, enfim. Isso é importante. Você falou uma palavra aí que é fundamental. Líder. Não existe espaço de líder vazio. Se quem tem que assumir aquela posição não assume, outro líder vai aparecer. E nem sempre é um líder positivo. Temos os líderes que são negativos, que estão ali dentro e não tem compromisso com o que está acontecendo e acaba liderando um caminho que depois, muitas vezes, causa transtorno e causa até gente machucada, né? Isso aí que a gente deve evitar sempre. E então, pela sua fala, eu estou vendo assim, a comunicação é a chave. E se a gente for errar para mais, comunicar 2 vezes é melhor do que nenhuma, né? E começando a comunicar desde já o resultado dessa convenção, né? Que já está acontecendo. Isso. E a gente tem um canal para isso, como assim, para receber as empresas, como é que isso funciona? Pensando nisso, é que os sindicatos laborais, eu vou falar do Sindifé como um exemplo disso. Nós temos um canal semanal de comunicação com o sindicato laboral, chamando as empresas, ou seja, fazendo uma agenda semanal para atender as empresas para evitar o conflito. Então, toda vez que o sindicato, por exemplo, seja ele o Sinergia, seja ele o Sindimestre lá de Cachoeiro, o Sindimetal, eles têm alguma demanda contra uma empresa que pode ser resolvido numa mesa, numa conversa, nós já criamos esse debate, um atendimento semanal com reuniões com eles. Então, nós marcamos a reunião, uma pauta, vem a empresa, vem o sindicato e ali a gente acaba resolvendo. É como se fosse uma comissão de conciliação prévia? Muito parecido com isso. Parecido com isso? Isso. Então a empresa ela é de alguma forma provocada e ela procura o sindicato e aí o Sindifé, que é o sindicato da empresa, e aí o Sindifé já tem uma agenda semanal com laboral e aí vai buscar entender o que está acontecendo e chegar num resultado positivo. Até porque nem sempre essas denúncias dos empregados elas têm pertinência. Então, às vezes, a empresa chega e fala assim, não, eu já paguei. Não, e evita uma ação trabalhista, evita uma paralisação. Por isso que eu falo que durante todo o ano nós fazemos esse trabalho para evitar que você tenha uma mobilização. Você não pode, ao final de ano, isso é uma estratégia que todo bom negociador tem que ter. Orientar as empresas a não deixar os trabalhadores tão desinformados que eles se mobilizem quando eles são convocados. Pela ignorância no sentido de desconhecimento. Desconhecimento. Não no sentido da ignorância, né, destrutiva. Mas isso. E quem tem que levar esse conhecimento é a indústria. É a indústria. Outra coisa que eu falo, em época de negociação, em momento nenhum, mas principalmente em época de negociação, não cometam erros que mobilizam o empregado. Vou dar um exemplo. No ano passado, na época da negociação, uma empresa demitiu um cipeiro. E um cipeiro que ela demitiu mobilizou a área, a portaria de uma desses grandes complexos toda. Então, não adianta, no momento de negociação, tentar fazer a mudança, ainda mais nenhum. Numa liderança, se for carismática. Né? E você acaba criando um problema. E na mesa isso reflete. Então, na mesa isso reflete. A mesa tem que chegar ali, todo mundo tem com a mesma a ideia de convergir. Isso é importante, sem nenhum tipo de problema ali. São 55 cláusulas aqui, se eu não me engano. Né? 51.
são vários. Isso é muito bom no sentido, falando como empresário agora, que eu não preciso ficar reinventando as condições de trabalho. Já está ali, já está regulamentado, é seguir o que está ali que não vai ter problema, né? Seguindo o que está aqui. Se ficar inventando, querendo inventar alguma coisa, provavelmente ou vai virar mais uma cláusula ou vai ser um problema na justiça, né? Daí esse canal também que o Sigifer tem, durante todo o ano, estar à disposição das empresas para poder explicar as cláusulas da convenção. Como aconteceu hoje, você viu? Nós temos todo ano, quando fechamos a convenção, nós temos um bate-papo com as empresas para poder explicar o fechamento da convenção. De cláusula, nós explicamos cláusula por cláusula. Isso eu acho super importante para que as empresas possam, de alguma forma, não ter nenhum tipo de problema com o sindicato laboral. Sim. Por descumprimento, que tem até multa na convenção coletiva por descumprimento. Então, assim, a gente tem que trabalhar para melhorar a nossa comunicação, para ter um clima no local de trabalho agradável e um ambiente que consiga passar nessa época de negociação sem mobilização, sem ter nenhum evento traumático. Essa seria a dica. Essa seria essa dica mais importante. Não mobilize empregado, não crie problemas no momento nenhum, mas principalmente no momento de negociação coletiva. Em certo momento desse aí, você tem algumas provocações, né? Sim. Tem que saber ter jogo de cintura, né? Para não cair na provocação, né? A mesa você tem que ter ali um controle emocional, assim. Se você não tiver, você acaba fazendo com que a negociação se perca e você não tem resultado positivo nela. Então, provocações de um lado, de outro, não deve existir. Todo ano você pode ter certeza que tem. Mas você não pode se deixar levar por eles. Entendeu? Tanto de um lado quanto do outro. Né? E às vezes até estratégia. Sim. Estratégia, porque quando você desmobiliza o outro lado, você está fazendo com que o outro se perca. Sim. Né? Porque ali na mesa é uma linha de raciocínio. Você não pode perder aquela linha de raciocínio. Perdeu. Qual a estratégia? Perdeu no raciocínio? Pede um tempo, tomar uma água até voltar. Sim. Porque senão você acaba... Você entregou aí uma estratégia de negociação. Mas essa conversa pode servir até para negociação, não só trabalhista, né? Negociação na hora que a gente está ali para fechar um acordo, um contrato, é melhor parar no momento que não tiver seguro para analisar e retoma com total segurança. Né? Já usei essa estratégia diversas vezes. Quando você vê que a mesa não está convergindo e a coisa está indo, dizendo, pessoal, vamos tomar um café, vamos tomar uma água, vamos levantar, e aí depois volta, a coisa já está melhor, cada um com uma nova mentalidade. E é importante isso, porque entrou na mesa armado... Quebra aquele clima que quebra o clima. Ali. Você não pode chegar na mesa armado. Entendi. Chegou na mesa armado, você tem grande possibilidade de não ter êxito nenhum. Esse ano eu vi que foi e chegou a parar alguns dias e entrou aí o Candeias, né, na história. Isso, o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ali, ele pode até registrar esse momento que talvez para ele, não sei se ele faz isso se todo ano está lá, mas esse ano foi importante a atuação dele. Né? Não, o Ministério do Trabalho sempre tem nos atendido muito bem. Sempre que nós temos algum tipo de problema e precisamos de uma mediação, sempre somos muito bem atendidos. O Candeias ele sempre coloca à disposição os mediadores. Esse ano ele não tinha o mediador porque eles estavam afastados. Ele mesmo falou assim, não, eu quero eu mesmo fazer essa mediação. E levou para a mesa as duas partes. Nós estávamos com 4 dias de greve. Então. Que foi essa estratégia também, de você convocar uma mediação de imediato para não ampliar os dias de greve. Cada dia de greve é um prejuízo. Prejuízo enorme para as empresas. Aí nós temos uma como posso falar assim, constatação que, como empresário, o Ministério do Trabalho está aí não só olhando para o lado do trabalhador,
ele está aí também, nesse momento, organizando a situação para poder seguir em harmonia. Né? O Ministério do Trabalho tem uma equipe muito boa. Eu acredito que em todo o estado, mas aqui eu vou falar especificamente do Espírito Santo. Tem equipes boas de mediação, são mediadores muito bons, eles conhecem todos os sindicatos aqui, os dois lados, e sempre tivemos êxito quando nós convocamos para poder eles nos ajudarem em mediação. E esse ano, mais uma vez, o Ministério do Trabalho, por meio do Candeias, que é o superintendente, ele nos atendeu, mesmo sem ter o mediador, ele me falou, não, eu quero fazer essa mediação, e felizmente trabalhou muito bem, e tivemos êxito e fechamos a convenção. E o que é bom, assim, que o sindicato laboral, ele confia ali, né? Ele está indo para casa que eles têm total confiança também, tanto a indústria quanto pega uma posição ali que não é nenhum nem outro, está olhando para o bem comum. Isso é importante. E isso é importantíssimo para as empresas, inclusive. Daí, mais uma vez, assim, eu só tenho a agradecer essa aula que você está dando aqui, né? Estamos registrando. Se você quiser deixar alguma mensagem, por favor, esse é o momento. Isso aí vai ficar na internet aí para 6 meses depois da nossa vida, a vida toda mais 6 meses, e aí o momento é esse. Eu gosto sempre de usar uma frase do Nizam Guanais que diz que tudo que conquistamos na vida já nasceu antes na alma. Então, eu acho que para quem está começando, eu acho que você precisa ter essa frase como um registro de vida para você. Porque se você entrar em qualquer tipo de atividade pensando só no dinheiro, não nasceu na sua alma, nada, não vai estar bem. Então, tudo que conquistamos na vida já nasceu antes na alma. É isso que eu tenho como lema e levo para o meu dia a dia. Bacana, isso aí é profunda, essa filosofia aplicada mesmo, né? Mais uma vez, Daí, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. E o podcast é para isso, de transmitir informações. Agradeço a quem está assistindo a gente e está aberto o microfone. Quem tiver, quero falar mais alguma coisa e que eu esqueci, que é importante a gente transmitir, não hesite. Por favor, é só falar. Só marcar uma hora que a gente está aqui de novo. Tá bom. Estou sempre à disposição para vocês. Obrigado a vocês. Valeu. Ok?